A paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero estar mostrando como é fácil criar um esboço usando aí o software da Bíblia, a Palavra. Eu separei aqui, o Evangelho de João, a partir do versículo 11, que fala sobre a enfermidade, morte e ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. E eu quero estar lendo aqui junto com vocês e separando aqui alguns versículos e dividindo para a gente poder criar um esboço rapidamente aqui. Na realidade, eu já até separei aqui em Word, tá, o estudo que eu fiz. Eu vou te mostrar como que eu cheguei a essa conclusão, a esse estudo aqui, para criar esse esboço aqui rapidamente. Vamos voltar à Bíblia, a Palavra, e aqui no versículo 1 está escrito assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8. Disse-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna-te para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Amém? A base que eu usei, eu separei aqui no Word, em quatro partes. Intitulei como o falecimento e a ressurreição de Lázaro, e nós vamos analisar e destacar, vamos destacar 4 observações. Então tem 4 observações aqui a qual eu separei, isso estudando a Bíblia, a Palavra lá, fazendo esse esboço. A primeira observação é a seguinte: Jesus estava muito perto, tá? Então Jesus ele estava muito perto quando Maria e Marta mandou avisar Jesus que Lázaro estava morto. A segunda observação: Jesus não foi de imediato socorrer ao socorro de Lázaro. Essa foi a segunda observação. A terceira observação foi a seguinte: Jesus pareceu não estar preocupado com a situação de Lázaro. Essa foi a terceira observação. E a quarta e última observação: Jesus sabia que a situação de Lázaro iria piorar, mas ele não foi de imediato. E como que eu cheguei a essa conclusão, tá? Ao estudo, eu vou estar mostrando aqui, tá? Na primeira observação está escrito assim, ó: Betânia distava quase 15 estádios. Isso, tá? Quase 3 quilômetros, tá? De Jerusalém, tá? Isso de Jerusalém. Você vai entender porque que eu estou destacando aqui a palavra Jerusalém mais adiante.
Então o versículo de pesquisa foi João 11:18, tá? Que diz que Jerusalém distava de quase 3 quilômetros, tá? Que Betânia distava a distância de Betânia de Jerusalém. Mas Jesus não estava em Jerusalém, olha só. Quando Maria e Marta mandou chamar a Jesus, Jesus ele não estava em Jerusalém, ainda que aqui no versículo 18 do capítulo 11 de João, o escritor ele vai observar que Betânia distava de quase 3 quilômetros, né, de Jerusalém. Ele não diz 3 quilômetros, ele diz 15 estádios. Então ele diz 15 estádios. Quando, tá, eu vou mostrar como é que eu calculei, como é que eu fiz tudinho direitinho, e eu entendi que Jesus ele não estava em Jerusalém, tá? Então, veja, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou, tá? João capítulo 10, 40. Eu usei a versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá? Vamos voltar lá à Bíblia para entender esse primeiro tópico aqui, a primeira observação, tá? Que diz que Jesus ele não estava em Jerusalém, ele estava bem perto, tá? Então, vamos, versículo 1, Betânia, eu quero pegar a palavra Betânia. A primeira versão, a primeira base que eu tomei aqui foi Betânia, tá? Eu aqui selecionei a palavra Betânia e eu fui aqui no dicionário, tá? Dicionário de Almeida. Então, aqui o dicionário já me deu uma revelação de Betânia, ó. Povoado situado 3 quilômetros de Jerusalém. Então, eu posso pegar também a palavra aqui no versículo 18, que vai falar sobre estádio, tá? Ora, Betânia distava, então eu peguei a palavra Betânia de novo, e diz que Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Então, se eu selecionar a palavra estádio, ele vai me dar a primeira referência falando de um campo de esporte. A referência está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. A segunda referência vai falar de medidas de distância. É isso aqui que eu quero. Então, a medida de distância de um estádio, tá? O estádio é a medida de distância. Pelo sistema israelita, provavelmente era igual a 178 metros, ó, 178 metros. Isto é, 400 côvados. Pelo sistema romano, o estádio media 185 metros. Pelo sistema grego, 189. Então, se eu calcular aqui, se eu pegar minha calculadora e eu colocar aqui, tá? 15 estádios, tá? Que Jesus falou que Betânia distava quase 15 estádios. Se eu pegar aqui 15 vezes, tá? 15 vezes, vou arredondar para 180 metros, eu vou ter aqui 2.700 metros. Então, considerando que 1 quilômetro é 1.000 metros, eu tenho quase 3 quilômetros aqui, tá? Ainda que eu não precisava de fazer essas contas, porque a própria palavra aqui, né, a própria Bíblia aqui, quando eu aqui peguei a palavra Betânia, quando eu peguei a palavra Betânia e eu selecionei, então aqui já me dizia que o povoado era um povoado situado a 3 quilômetros de Jerusalém, tá? E me deu a referência aqui, ó, de João, capítulo 11, versículo 18, ó. Já me deu a distância e me deu aonde está dizendo aqui que essa distância era de quase 3 quilômetros, ó. João, capítulo 11, versículo 8, tá? Ali se deu a acessão de Jesus. Então, eu tenho outras referências, mas não quero me ater nisso aqui, tá? Então, eu sabia que Betânia tinha uma distância, tá? De quase 3 quilômetros de Jerusalém. Mas a Bíblia ela vai dizer o seguinte, ó: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés,
com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava, tá? Então esse foi o ponto também ao qual eu peguei para estudar, para entender aonde Jesus estava. Então, aqui está dizendo que Jesus, ouvindo, pois, que estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar que ele estava. Eu quero pegar a referência aqui, comentário, e pegar a referência, tá? Mas eu não vou me ater nessa referência aqui não, porque para mim entender onde Jesus estava, a gente tem que pegar texto com contexto, tá? Eu comecei do capítulo 10 também, eu li o capítulo 10, tá? A referência, quando eu li toda a passagem aqui de lado, eu peguei alguns pontos-chave para entender onde Jesus estava, tá? E um dos pontos, tá? Um dos pontos que eu peguei foi aqui, me despertou a cobiça, o desejo, né? Me despertou o desejo de entender aonde Jesus estava. E quando nós continuamos lendo, olha só o que é que os discípulos de Jesus vai dizer para ele, ó. Os discípulos de Jesus vai dizer para ele o seguinte: disse-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna-te para lá. Quando eu peguei essa referência do versículo 8, eu encontrei aqui, ó, eu encontrei João capítulo 10, versículo 31, tá? É sempre bom você estar lendo, parou um versículo, ler e ver qual é procura ver qual a concordância, tá, que tem o versículo aqui com os números de referência embaixo. Então, quando eu parei aqui no versículo 7 e versículo 8, me despertou o desejo de saber onde Jesus estava. Eu li o versículo 8 e eu encontrei aqui embaixo o versículo, né, capítulo 10, versículo 31, que diz assim, ó, eu vou lá, depois a gente volta para cá, tá? Os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. Então diz que quando Jesus ele vai, né, se igualar ao Pai, ou dizer que era filho de Deus e que ele era igual ao Pai, no versículo 31, os judeus pegaram em pedra para poder apedrejar Jesus. E continuando a leitura, olha o que nós vamos encontrar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Ah, deixa eu avançar um pouco aqui. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, e disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse: sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não credes em mim. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Deixa eu ler mais adiante aqui, tá? Procuravam, pois, apedrejá-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E, versículo 40, tá? Observa aqui, ó. E retirou-se outra vez para além do Jordão. Ele foi, tá? No capítulo 10, que diz que por causa do problema que houve lá e eles queriam apedrejar Jesus, ele se retirou, tá, de Jerusalém. Jerusalém
nós vamos ver aqui que é em Judá, fica na região de Judá. Ele se retirou para além do Jordão. Ele foi para o lugar aonde João tinha primeiramente batizado e ficou ali, ó. Ele ficou ali aonde João no princípio estava batizando. E muitos iam ter com ele e dizia, na verdade, João nos fez sinal algum. Perdão. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos ali creram nele. Então ele estava, tá, lá no lugar onde João tinha primeiramente batizado. Então, se eu pegar essa referência aqui, nós vamos encontrar aqui embaixo na referência bíblica aqui, no Evangelho de João, aqui mesmo, no capítulo 1, versículo 28, olha o que está dizendo aqui, ó. Estas coisas aconteceram em, olha só, Betânia. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando, ó. Então, Jesus, ele estava em Betânia, ou ele estava muito próximo ali à aldeia de Betânia, a casa de Maria e Marta, quando elas mandaram chamar. Então isso aqui é muito importante. Eu vou voltar, eu vou mostrar a vocês como é que eu cheguei até aqui. Eu vou abrir aqui, né, os livros, que eu quero pegar aqui os mapas, tá? Então aqui no mapa, eu vou maximizar, eu vou pegar aqui o reino de Davi, não, ministério de Jesus, tá? O mapa do ministério de Jesus. Vou dar 2 cliques, ele vai crescer aqui, ele vai maximizar, né? Então aqui, ó, junto ao Jordão, aqui está Betânia, ó, além do Jordão. Então foi exatamente o lugar do batismo onde primeiro João estava batizando, tá? Ó, batismo local possível, ó. Então ele estava bem pertinho, estava junto ao Rio Jordão e bem pertinho da casa de Maria, Marta e de Lázaro. E o que Jesus fez? A Bíblia diz que quando mandaram chamar a Jesus, o que aconteceu? Ele ficou ainda 2 dias. Deixa eu voltar aqui em João capítulo 11. Ele ficou ainda 2 dias, né? Ouvindo, versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E qual é o lugar que ele estava? O lugar que ele estava era aqui junto ao Rio Jordão, ó. Junto ao Rio Jordão, próximo, muito pertinho da aldeia de Betânia, tá? E da casa de Maria, Marta e Lázaro. E a Bíblia vai dizer que ele, depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Ele foi para a Judéia depois disso. E onde ficava a Judéia? Olha só, Jesus está aqui muito pertinho, tá, da casa de Maria e Marta. Ele vai ainda ir lá para a região da Judéia, ó, da tribo de Judá. E Jerusalém está aqui, ó. Jerusalém faz parte do território de Judá. Jerusalém está aqui. E daqui até Betânia, tá, era aproximadamente 3 quilômetros. O que nós entendemos com isso? Que Jesus, ele ainda se distanciou mais. Ele não foi naquele momento que Lázaro estava enfermo e ainda se distanciou, tá? Como é que você vai organizar isso aí na pregação? O Espírito Santo de Deus, ele vai organizar, né? Mas eu, por exemplo, pregando, eu vou falar a respeito, né, de que Jesus, ele está próximo, ele está mais próximo do que nós podemos imaginar, mas não era tempo dele operar. A situação precisava se agravar mais porque, né, como eu separei os outros tópicos aqui, havia um propósito dele através daquela
situação que a família de Lázaro estava vivendo. Então vamos voltar para cá, tá? Eu quero pegar aqui e, né, o primeiro tópico. Então Jesus estava muito perto. Betânia estava quase que no estádio, tá? Isso 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, como, né, nos ensina o Evangelho de João capítulo 11, versículo 18. Mas Jesus não estava em Jerusalém, tá? Veja, e retirou-se outra vez para além do Jordão. Então ele foi para além do Jordão. E isso está narrando a história lá no versículo 10, como eu falei aqui, como nós lemos aqui, tá? E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar aonde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou, ó, ele estava lá, pertinho de Betânia. Na realidade, fazia até parte de Betânia, lá a região que ele estava junto ao Jordão, bem pertinho. E ele ainda saiu dali e foi para a região de Judá, tá? Foi para mais distante ainda. Então a segunda observação aqui diz o seguinte: Jesus não foi de imediato ao socorro de Lázaro. Então, abre aspas, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, tá? Ali em Betânia mesmo, junto ao Jordão. Abre colchete aqui, ó, ele estava ao lado da aldeia de Betânia, tá? Então, eu tô aqui a região que ele estava. Segundo João capítulo 11, versículo 6, tá? Pelo contrário, deixa eu ver aqui se eu estou certo aqui. João 11, 6. Ouvindo que estava, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Certo, tá certo. Pelo contrário, ele ainda distanciou-se, foi para a Judéia, quase 3 quilômetros de distância, segundo João capítulo 11, versículo 18, tá? Então ele foi para mais distante ainda. Então o que isso ensina para nós hoje, né? Que mesmo quando parece que Jesus ele não está próximo, ele está próximo, e mesmo quando parece que ele se distancia de nós, não significa que ele não está preocupado com a nossa situação e que ele não vai operar, tá? Isso aqui é só o esboço. Eu já estou pregando aqui, eu quero aqui só te explicar como é que, né, a forma fácil de fazer o esboço, tá? A terceira observação: Jesus pareceu não estar preocupado com a situação de Lázaro, mas devemos entender que Jesus já havia revelado o seu objetivo, propósito e conclusão do processo. Jesus sabia que o resultado final dessa doença não seria para honrar a morte, mas revelaria o poder de Deus e a glória do seu Filho, resultando em honra em seu nome e provendo salvação aos que crescem. Então, olha só como que eu cheguei a essa conclusão aqui, tá? Tá um pouco de barulho no fundo aqui, é que eu estou aqui em cima da igreja e está acontecendo um culto lá embaixo, e o povo aqui é bem pentecostal. Então, se você ouvir barulho aí, não é briga não, é o fogo descendo lá embaixo e o povo no mistério de Jeová. Então, amados, nós vamos pegar aqui então para entender aonde chegou essa conclusão de que Jesus ele já sabia, né? Ele já e na realidade já tinha até avisado Marta. A Bíblia diz aqui em João capítulo 11, tá? Que Maria e Marta mandaram, pois, né, avisar. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu vou passar aqui para a versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje, para nós lermos aqui segundo essa versão. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro.
Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Olha só, perceba que Jesus aqui ele já manda a avisar Maria e Marta que estava tudo bem, que no final tudo daria certo e que o que estava acontecendo na vida de Lázaro, tá? Toda a turbulência que eles estavam passando, todos os problemas que eles estavam passando, isso teria um resultado positivo no final. É muito legal isso aqui, é muito glorioso isso aqui. Então Jesus, logo que recebeu a notícia, tá, da preocupação das irmãs de Lázaro por causa da saúde dele, ele já conforta as irmãs, ele já manda dizer, olha, o resultado final trará honra e glória ao Deus Pai e revelará o meu ministério, revelará que eu vim de Deus e revelará, né, a glória de Deus. Isso não terminará em resultado para a morte, em resultado positivo para a morte, para honrar o inferno ou honrar o espírito da morte. Então a conclusão foi bem óbvia aqui, né, na terceira observação, que Jesus ele já havia avisado, tá? Jesus já havia avisado. E na quarta observação, Jesus sabia que a situação de Lázaro iria piorar, tá? Jesus ele com certeza sabia que ia piorar, tanto que piorou. Ainda, né, tudo dá a entender aqui que os mensageiros, né, logo que saiu, ou ainda estando lá, Jesus ele vai dizer para os discípulos que o amigo dele, Lázaro, estava morto, mas que ele iria ressuscitar a Lázaro. Então, isso é bem claro aqui, quando Jesus ele vai dizer o seguinte: versículo 11, assim falou e depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, ele, né, aqui morreu. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do seu sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Ó. Lázaro morreu. Então Lázaro morreu. E aí ele saiu e foi para Judéia. Ele foi para Judéia, tá? Se distanciou. E quando Jesus, né, segundo a palavra de Deus, quando Jesus ele vai chegar à aldeia de Maria e Marta, né? Versículo 17, diz assim, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então Lázaro já estava 4 dias morto, tá? Quando ele chegou lá. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, então são uns 3 quilômetros, aproximadamente 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Isso aqui é interessante. Chegou muitos judeus amigos, né? Chegaram antes, puderam consolar, tá? Não está aqui na observação, eu não separei isso aqui, mas é bom falar um pouquinho disso aqui. Muitos amigos foram, tá? Mas eles só puderam, chegaram primeiro do que Jesus lá, e foi muita gente, mas eles só puderam lá consolar Maria e Marta, né? Mas eles não puderam trazer o resultado, né? Ou resolver a situação. Então, por quê? Porque estava acima da força deles, estava acima, né, do que eles podiam fazer. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ó, para imaginar isso aí. Jesus manda dizer, ó, Lázaro, né, pelo que elas entenderam, Lázaro não vai morrer. Aí Lázaro morre. Ela disse, Senhor, se eu tivesse vindo, quando ele estava doente, o meu irmão não teria morrido. Certamente, né, elas conheciam que Jesus ele operou milagre na vida de muitas pessoas, milagre de cura. E aí,
elas ali, né, Marta ali está dizendo, ó, se o Senhor tivesse aqui, o Senhor tinha curado a Lázaro, tá? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Isso aqui é interessante, ó. Jesus, ele diz no princípio, ó, essa enfermidade não é para a morte, tá? Mas para a honra e glória de Deus. Aqui ele vai dizer, ó, teu irmão há de ressuscitar. Aí disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus vai observar e dizer o seguinte, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus está tentando falar para Marta o seguinte, olha, eu avisei que estava tudo bem, eu estou afirmando novamente que continua tudo bem, tá? E que tudo aconteceu por um propósito de Deus. Deus teve um propósito. Então, eu estou aqui e agora a glória de Deus vai se manifestar e vocês vão ver a glória de Deus, né? Jesus ele vai afirmar isso mais uma vez, mais adiante. Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Deixa eu levantar um pouquinho. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, se o Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras de Marta, Maria agora vai falar. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, só teria curado ele. Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus ficou muito perturbado e triste ao ver a agonia que eles estavam sentindo, a dor que eles estavam sentindo pela perda de Lázaro. E disse, onde o puseste? Disseram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou, ó. Jesus demonstra claramente o sentimento, tá? Aqui, ao observar que todos eles estavam sofrendo, Jesus também, ele chorou ao contemplar, lá, ao perceber e sentir a dor que eles estavam sentindo pela morte de Lázaro. Não pela morte de Lázaro, tá? Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar e que havia um propósito, tá? Havia um propósito ali, através da enfermidade de Lázaro. Lázaro estava descansando, ele trata até a morte de Lázaro como repouso do sono, tá? Então, quem está dormindo está descansando. E Jesus sabia que Lázaro estava bem, mas as irmãs dos amigos não estavam bem. Então, Jesus, vendo eles tristes e angustiados, ele também vai se angustiar e também vai chorar. Disseram para os judeus, vede como o amava. Alguns deles disseram, não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era isso uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então Marta está dizendo, olha, o corpo já está em estado de putrificação, já entrou em decomposição. Então, querendo dizer o seguinte, Senhor, a situação não está boa. Se tirar a pedra de lá, se mover aquela pedra do lugar, esse cheiro vai tomar, todo mundo vai ser constrangedor. O Senhor vê o corpo de Lázaro. É interessante que Jesus ele não está querendo ver o corpo de Lázaro, ele não está querendo ver o problema, né? A situação do corpo de Lázaro. Ele chegou e a situação estava daquela forma. Ele chegou para resolver a situação.
ele não chegou, né? E também o cheiro, a situação do corpo de Lázaro, a decomposição, não está intimidando nem um pouco Jesus, porque Jesus, ele próprio disse o seguinte para os discípulos, ó, se alguém andar de dia, não tropeça, mas se andar de noite, tropeça. Quero dar uma pausazinha aqui, para falar um pouco sobre isso, ainda que eu não separei também, tá? Quando Jesus, nós estamos no versículo 39, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho, onde Jesus ele vai dizer, versículo 9, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. O que Jesus ele está querendo dizer com isso, né? O que ele está querendo revelar aqui com isso? Quem se lembra, né, lá do Salmo, né, 119, que diz assim, ó, lâmpada para, Salmo 119, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que coisa interessante, né? Então, aqui, o salmista está dizendo assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vou passar a tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Olha o que está escrito. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. A palavra de Deus, ela ilumina os nossos passos. Então, ela ilumina as nossas ações. Ela ilumina o nosso entendimento para tomarmos a ação, né? Tem pessoas que dizem, ó, não sai, a mãe fala para a filha ou para o filho, ó, não sai de madrugada ou não fica na rua até de madrugada porque é perigoso, né? Então, a palavra daquela mãe, ela é uma luz, ela está dizendo ali, tá vendo claramente o perigo de se andar de noite. Jesus está dizendo, ó, se alguém anda sem conhecimento, tá, sem a revelação da palavra de Deus, ele anda na escuridão. Então, por isso que ele está dizendo, ó, se alguém andar de noite, andar sem conhecimento da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, ele tropeça e cai. O tropeçar e cair, Jesus está explicando o seguinte, a pessoa sem conhecimento, ela tropeça, ela tende a errar, ela tende a se desviar, ela tende a agir na carne, ela tende a recuar, ela tende a falhar, ela tende a se prostrar, ela tende a fraquejar, tá? Mas quem conhece o propósito de Deus, né, quando vem os problemas, né, e Jesus ali já estava revelando o propósito de Deus para com a vida de Lázaro, porque ele já havia dito, a lâmpada já havia ali tentado iluminar o coração e a mente da família ali de Lázaro. Jesus disse, olha, esta enfermidade não terminará em honra e glória para o inferno e a morte, ou para a morte, mas Deus será glorificado através desse momento. Jesus já havia passado essa luz, já havia passado esse entendimento, só que eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo. E não só uma vez, Jesus ele vai dizer isso várias vezes, né? Ele vai dizer para Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. E ela vai, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, eu estou aqui. No último dia, quem vai ressuscitar sou eu que vou ressuscitar. E eu tenho poder para ressuscitar naquele dia e eu tenho poder para ressuscitar hoje. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que está morto e crê em mim. Ele está falando de Lázaro. Lázaro está morto, mas ele crê em mim e ele vai ressuscitar. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, você crê nisso? Quando Jesus vai dizer assim, você crê nisso? Deixa eu pegar aqui.
Aleluia, Jesus. Opa, eu estou em João 1. Opa, é errado aqui. Desculpa, pessoal. Jesus vai dizer o seguinte: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Olha que interessante. Crês tu? Você acredita nisso? Acredita no que eu estou falando para você? Deixa eu pegar essa palavra no original aqui, só para mim dar uma olhadinha rápida, tá? Crê isto. Vamos pegar aqui a palavra crê. Você pensar que é verdade, estar persuadido, acreditar, depositar confiança. Você acredita no que eu estou falando? Olha só. Você entende o que eu estou falando? Você compreendeu o que eu estou falando, Marta? Acreditar. Você confia nisso? Tá vendo que coisa interessante? Crês tu isto? Caso nominativo, acusativo, neutro e singular. Olha só. Jesus está aqui usando, né? Aquele, né? Está usando aqui, ó. Acusativo. Você. Ele está apontando para ela. Você acredita? Você entende? Você confia realmente no que eu estou falando ou em ordem? Você, olha só, acredita? E você confia? Você entende o que eu estou falando? É o que Jesus está falando para Marta, tá? Para Marta, e falou também. Ele está falando aqui para Marta. E disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está afirmando de várias formas o que ele já havia, né, predito logo no início. E aí, né, vem a conclusão, tá? Vem a conclusão. Jesus sabia que a situação iria piorar, Jesus sabia que quanto pior ficasse o estado de Lázaro, maior seria a repercussão do milagre. Então, aqui na parte B do versículo de João 11:39, está dizendo assim, ó, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, a situação agora ela está para lá de pior na mente da família, na mente dos amigos, né, de Lázaro, mas na mente de Jesus está chegando o momento final e perfeito para que ele operasse o milagre. Então, disse-lhe Jesus: tirai a pedra, tá? Aí ponto, tá, gente? Outra coisa que quero observar, tá? Tem gente que diz, ó, e disse Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Jesus não está dizendo nada disso. Ele está dizendo aqui, ó, disse-lhe Jesus, 2 pontos, tirai a pedra, ponto. Aí vem Marta, vírgula, irmã do defunto, disse-lhe. Então, Marta, irmã do defunto, disse, tá? Ele não mandou Marta tirar a pedra, tá? Disse-lhe Jesus: tirai a pedra, ponto. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se tu creres verás a glória de Deus? Quer dizer, aonde que Jesus falou isso aqui? Ele falou isso aqui várias vezes. Primeira menção que ele falou sobre que a enfermidade, que o problema de Lázaro terminaria na honra e glória para Deus. Está aqui embaixo em João, capítulo 11, versículo 4. Quando ele mandou avisar. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Depois ele reafirmou isso no versículo 23, tá? 11, 23 ao 26. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Então, ele afirmou também, deixa eu ver o versículo 14. Não, aqui é João 1,14, tá?
Então Jesus, ele já estava afirmando, e agora ele vai operar o milagre, ele vai concluir aquilo que ele já sabia o que iria acontecer, tá? Por isso Jesus, ele estava bem tranquilo, tá? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha só, Jesus vai agir exatamente de acordo com a vontade do Pai. Jesus vivia sempre em oração com Deus, Deus revelava a sua vontade para Jesus e revelava todos os passos que ele deveria seguir. Então ele aqui está agindo exatamente para chegar ao resultado ao qual Deus Pai havia determinado. E Jesus, o Filho, ele vai aqui agir exatamente conforme a vontade de Deus. Ele vai dizer: Pai, eu estou fazendo essa oração, e eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que o teu propósito chegue ao coração dele, para que ele entenda que o Senhor me enviou e o teu nome seja glorificado e eu seja reconhecido, eu estou fazendo essa oração. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Olha o resultado final: Deus sendo glorificado, o Filho de Deus sendo glorificado, Lázaro recebendo milagre, o coração da família sendo ali agraciado, o coração dos amigos também se enchendo de alegria e gozo, e o propósito de Deus cumprido. E resultado maior, nós podemos ver aqui ainda em João versículo 11, João capítulo 11, versículo 31. Olha o que a Bíblia vai dizer. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, versículo 11, eu quero o versículo 12, tá aqui, tá? Versículo 12. E a multidão, pois, que estavam com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Então, uma multidão, tá? 12:9 também, ó. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, muitas pessoas, através do testemunho de Lázaro, foram visitar Lázaro, muitos creram, muitos se converteram, e até o dia de hoje, pessoas são convertidas e são salvas através desse testemunho. E Jesus precisou permitir que a situação de Lázaro se agravasse, que o sofrimento daquela família também se agravasse, mas o resultado final foi um resultado maravilhoso. Então, o que nós concluímos com isso? Que muitas das vezes nós passamos luta, as coisas apertam, parece que Jesus está distante, não está ouvindo, e quando a gente pensa que ele vai operar, parece que ele se distanciou mais de nós, mas no final, tudo vai terminar para a honra e glória de Deus. O que cabe a nós é perguntar a ele: Senhor, enviar a mensagem através de oração e dizer: Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando isso aqui? E ficar ligado na palavra dele, na resposta dele, para entender o que vai acontecer. Porque no final, o nome do Senhor será glorificado e nós receberemos grande vitória e muitas almas serão salvas. Muito obrigado pela a tua atenção, e que Deus
te abençoe. Tá aí a Bíblia, a palavra. E se você quiser adquirir essa Bíblia maravilhosa, clique aí no botão embaixo desse vídeo aí e Deus abençoe no seu estudo. Lembrando que você vai receber outros presentes também junto com a Bíblia aí. Que Deus abençoe.